Olá, bem-vindos ao canal Física e Química 360. Neste vídeo vamos falar sobre velocidade instantânea e vamos aprender a retirar de um gráfico posição-tempo toda a informação que este gráfico contém, de forma a que fiques apto a resolver qualquer exercício que te seja colocado. E então, preparados? Vamos lá começar. Vamos então neste vídeo falar sobre velocidade instantânea e gráficos posição-tempo. Vamos começar por definir velocidade instantânea ou velocidade, simplesmente designa-se assim, um V com uma setinha por cima. Eu já estou aqui a indicar, através da seta, que a velocidade é uma grandeza vetorial. A unidade do Sistema Internacional para a velocidade, tal como para a velocidade média e para a rapidez média, é 1 metro por segundo. Ora bem, se a velocidade é uma grandeza vetorial, nós vamos precisar de uma direção, de um sentido e de um módulo para definir. Então, o que é a velocidade instantânea? Como o próprio nome indica, é a velocidade em cada instante do movimento. Se nós formos, por exemplo, dentro de um automóvel, a velocidade instantânea é dada no velocímetro. Pode ser um velocímetro analógico como este aqui, ou poderia ser um digital com os números da velocidade. O velocímetro dá-nos em cada instante, em cada momento do percurso, da trajetória, a velocidade a que o carro vai. Se o condutor acelerar, este ponteiro vai se deslocar no sentido horário, mostrando que a velocidade está a aumentar e indicando qual é o valor da velocidade em cada momento. Se o condutor desacelerar ou travar, o ponteiro vem no sentido anti-horário, mostrando novamente o valor da velocidade que o carro está a ter em cada momento. Se eu disser assim, o corpo desloca-se a velocidade constante. O que é que eu quero dizer com esta frase? Quando se diz o corpo desloca-se a velocidade constante, quando se fala em velocidade, estamos sempre a referir ao vetor velocidade. Então quer dizer que este vetor velocidade é constante. Se o vetor velocidade é constante, então a direção da velocidade, o sentido da velocidade e o módulo da velocidade têm que ser constantes. A velocidade só é constante se estas três componentes da velocidade forem constantes. Caso contrário, a velocidade não é constante. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, tínhamos aqui uma bola nesta posição. Depois, passado um segundo, passado um instante ela estava aqui, passado mais um momento ela estava aqui, depois estava aqui. São várias posições da bola ao longo do tempo. É como se estivéssemos a tirar fotografias a uma bola que está em movimento, ok? E depois colocássemos essas fotografias umas por cima das outras. E então vemos as várias posições da bola ao longo do tempo. Isto são as posições, vamos agora traçar a trajetória da bola. A trajetória, como nós já vimos num vídeo anterior, é a linha que une as várias posições da bola ao longo do tempo. Esta é a trajetória. O vetor velocidade é um vetor tangente à trajetória em cada posição, em cada ponto da trajetória. Ora, vamos então marcar aqui o vetor velocidade em cada um destes pontos. Se ele é tangente à trajetória, temos que fazer assim um vetor tangente à trajetória. Este é o vetor velocidade em cada uma destas posições da trajetória. Ora, reparem que eu tive o cuidado de colocar o vetor velocidade, estes vetores, todos eles com o mesmo tamanho,
ok? Não coloquei uns mais compridos e outros mais curtinhos, coloquei-os todos com o mesmo tamanho. O que é que isto significa? Isto significa que o módulo da velocidade é constante. Imaginemos que é 2 metros por segundo. Significa que a bola vai se deslocar 2 metros a cada segundo que passa. O módulo da velocidade é constante, mas a pergunta que vos faço é, neste caso, a velocidade é constante? A resposta é não, a velocidade não é constante. Porquê? Porque a direção do vetor velocidade não é constante. Reparem, nesta primeira posição, esta é a direção do vetor velocidade e nesta última posição é assim. A direção está a variar ao longo da trajetória, logo a velocidade não é constante. Então, e se esta bola tivesse um movimento retilíneo? Vamos por hipótese que a bola se deslocava sempre neste sentido, com o movimento retilíneo. Vamos traçar aqui a trajetória. E agora vamos colocar aqui o vetor velocidade, que é um vetor tangente à trajetória em cada ponto. Reparem que eu agora usei metade do tamanho do vetor anterior, ou pelo menos tentei usar metade do tamanho. Se não está, vocês desculpem. Então, neste caso, o módulo da velocidade é constante, porque estes vetores têm todos o mesmo tamanho, certo? É constante e igual a 1 metro por segundo. Agora, o módulo da velocidade é constante, a direção do vetor, que é tangente à trajetória e, portanto, tem a mesma direção da trajetória, porque a trajetória é retilínea, a direção é constante e o sentido também é constante. Neste caso, nós podemos dizer que o corpo desloca-se a velocidade constante. Num movimento curvilíneo, a velocidade nunca é constante, porque no movimento curvilíneo há sempre mudança de direção. Logo, a velocidade nunca é constante. Guardem, por favor, esta informação. Vamos agora passar para os gráficos posição-tempo. Vamos aprender tudo aquilo que estes gráficos nos dizem. A primeira coisa que este gráfico nos diz é que os movimentos estudados num gráfico posição-tempo são sempre movimentos retilíneos, sempre. E vocês perguntam, não há hipótese de nós estudarmos o movimento curvilíneo num gráfico posição-tempo? E a resposta é não. Porquê? Porque nós só temos um eixo de posição, não temos dois. Reparem que se um corpo se deslocar no movimento retilíneo, nós precisamos apenas de um eixo para definir a sua posição. Nós, em relação a este referencial do X, nós podemos dizer onde é que o corpo se encontra, na posição 0, na posição 1, na posição 2, 3 e assim adiante, ok? Se este corpo se deslocar num movimento curvilíneo, nós, através de um único eixo, nós não conseguimos apanhar todas as posições de um corpo. Nós precisamos de um referencial a duas dimensões. Nós precisamos de dois eixos de posição para identificar a posição do corpo. Imaginem que o corpo se deslocou desta posição para esta. Nós temos que dizer quanto é que o corpo andou na horizontal e quanto é que o corpo andou na vertical. Só um eixo não chega para identificar a posição do corpo.
Por esta razão é que nós, num gráfico posição-tempo, só temos um eixo, não conseguimos estudar movimentos curvilíneos, só movimentos retilíneos. Nós temos aqui um comboio e porque o movimento é retilíneo, só há um eixo para a posição, o comboio vai andar sempre em cima deste eixo, não vai sair de cima do eixo. O movimento do comboio é um movimento retilíneo, o comboio não vai fazer isto aqui em cima da função do gráfico, ok? Ele não sai deste eixo. O que este gráfico nos mostra é, ao longo de 8 segundos, qual é que é a trajetória, o percurso do nosso comboio em cima do eixo do X. Qual é o movimento que ele está a fazer, ok? E para isso, para fazermos esta análise, aquilo que temos de fazer é ir ao eixo do tempo e traçar várias retas até bater aqui na função e depois ir em direção ao eixo do X para ver a posição. Reparem que aqui neste tempo T', o comboio encontra-se, já não se encontra na posição 2, mas encontra-se assim aqui, 2, qualquer coisa, ok? E é isto que nós temos que fazer ao longo desta função toda, é traçar retas até à função e depois em direção ao eixo do X para ver no eixo do X onde é que o comboio se encontra. Reparem aqui, quando passou 1 segundo de movimento, o comboio está na posição 4. Ao longo do primeiro segundo, ele deslocou-se da posição 2 para a posição 4. Vamos ver agora nos outros segundos. Portanto, ao longo do segundo segundo, reparem, se nós traçarmos aqui retas, o comboio não saiu da posição 4. Ao longo do terceiro segundo, ele também não sai da posição 4. Significa que o comboio, entre o primeiro segundo e o terceiro, ele esteve parado. Reparem qual é que é o sentido do movimento que o comboio está a efetuar. O sentido do movimento é no sentido do eixo do X, positivo do eixo do X. Então, o sentido do comboio é o sentido positivo. Sempre que o comboio se desloca no sentido do eixo, ele desloca-se no sentido positivo. Sempre que o comboio se desloca no sentido contrário ao sentido do eixo, ele desloca-se no sentido negativo. Então vamos continuar a ver. A partir do terceiro segundo até ao quarto segundo, ele continua sempre no sentido positivo da trajetória e no quarto segundo ele atinge a posição 6. Vamos ver agora, a partir do quarto segundo, o que é que acontece ao comboio. E nós reparamos que a partir do quarto segundo, o comboio inverte o sentido de movimento e começa a deslocar-se no sentido negativo da trajetória. Ok? E ele vai se deslocar no sentido negativo da trajetória até ao instante t igual a 6 segundos, onde ele se encontra aqui na posição menos 6. Vocês desculpem este gráfico, as retas que eu estou a fazer, que eu não consigo fazer mais direitinho, mas espero que estejam a entender. Pronto, reparem, ele no tempo t igual a 4 segundos, ele estava aqui na posição 6 e a partir deste tempo igual a 4 segundos até ao tempo t igual a 6 segundos, ele inverte o sentido do movimento, começa a deslocar-se no sentido negativo e vem até à posição 6, ok? Portanto, nós aqui dizemos que ele em t igual a 4 segundos há uma inversão de sentido. E agora reparem, a partir de t igual a 6, volta a haver uma inversão de sentido.
ok? E o comboio volta ao sentido positivo até t igual a 8 segundos, quando ele se vai posicionar na origem do referencial, ok? Portanto, ele desde o intervalo, desde o sexto segundo até o oitavo, ele desloca-se no sentido positivo da trajetória. Então, aqui, em t igual a 6 segundos, houve novamente uma inversão de sentido. É assim que nós fazemos a análise de um gráfico posição-tempo. Vou só tirar esta confusão toda daqui. Ora bem, então já está tudo limpinho agora. Portanto, nós vimos que em t igual a 4 houve uma inversão de sentido. E em t igual a 6 houve uma inversão de sentido. Ok? Vimos também que entre o tempo 0 e o tempo 4, o comboio deslocou-se sempre no sentido positivo da trajetória, e depois entre o tempo 4 e o tempo 6 deslocou-se no sentido negativo, e depois entre o tempo 6 e o tempo 8 voltou a deslocar-se no sentido positivo da trajetória. Certo? Ok. Se nós calcularmos o deslocamento nos intervalos de tempo em que o comboio anda no sentido positivo, o deslocamento tem que vir com sinal positivo. Se nós calcularmos a velocidade média ou a velocidade nestes intervalos, nos intervalos em que o comboio anda no sentido positivo da trajetória, eles têm que vir todos com sinal positivo. Se nós calcularmos o deslocamento nos intervalos de tempo onde ele anda com sentido negativo da trajetória, ele anda em sentido negativo, o deslocamento, a velocidade média ou velocidade, tem que vir sempre com sinal negativo, ok? Estes sinais negativos apenas querem dizer isso, mais nada. Querem dizer que o comboio está a deslocar-se no sentido negativo da trajetória. Uma velocidade negativa quer dizer apenas isso. Ele está com uma velocidade, o valor da velocidade, o módulo da velocidade, mas o sentido negativo da trajetória. Vamos aqui então dar um exemplo. Ora bem, vamos ver entre o tempo 0 e o tempo 1, qual é que foi o deslocamento. Então, o deslocamento é a posição final menos a posição inicial, ok? Aqui, entre o tempo 0 e o tempo 1. Neste bocadinho da trajetória. Posição final é 4 e a posição inicial é 2 metros. Significa que o corpo se deslocou 2 metros no sentido positivo da trajetória. Se nós calcularmos a velocidade média neste intervalo de tempo, é ΔX sobre ΔT, certo? É x final menos x inicial, posição final menos a posição inicial, e o ΔT, tempo final menos o tempo inicial, ok? Isto é, tempo final é 1 segundo, tempo inicial é 0, posição final é 4, posição inicial é 2. Isto é igual a 2 metros por segundo. Significa que ele andou com uma velocidade em módulo de 2 metros por segundo no sentido positivo. Agora vamos determinar o deslocamento e a velocidade entre os intervalos de tempo t igual a 5 e t igual a 6. Reparem que ele entre t igual a 5 e t igual a 6, ele desloca-se no sentido negativo da trajetória. Vamos então determinar o ΔX entre
t igual a 5 e t igual a 6. É igual a x final menos x inicial. Ora, x final é menos 6 e x inicial é 4, certo? Então fica menos 6 menos posição inicial que é 4, fica menos 10 metros. Significa que ele, entre o quinto e o sexto segundo, ele deslocou-se 10 metros no sentido negativo da trajetória. E como nós vimos, entre o quinto e o sexto, o comboio andou no sentido negativo da trajetória, tendo-se deslocado 10 metros. Ele passou da posição 4 para a posição menos 6. Vamos agora determinar a velocidade média neste intervalo de tempo. A velocidade média é o deslocamento por intervalo de tempo. Portanto, x final menos x inicial, tempo final menos o tempo inicial. O x final menos x inicial é os 10 metros, já está ali calculado, e o tempo final é 6 e o tempo inicial é os 5 segundos. 6 menos 5 dá 1, isto dá menos 10 metros por segundo. Significa que a velocidade entre o quinto e o sexto segundo foi de 10 metros por segundo no sentido negativo da trajetória. É a única coisa que significa isto. Reparem que ele, entre o quinto e o sexto segundo, ele andou com uma velocidade maior do que entre o tempo inicial e o primeiro segundo da trajetória. Ele aqui andou com uma velocidade maior, em sentido negativo. Ok? Bom, então nós vimos já o sentido de um gráfico posição-tempo, já vimos que o sentido afeta o cálculo do deslocamento e da velocidade, que vem com o sinal do sentido, positivo ou negativo. Só nos falta ver agora qual é que é a diferença entre a função ser uma reta ou ser uma curva. E é isso que nós vamos ver agora a seguir. Então, vamos ver isso mesmo. Vamos ver o que significam as retas e o que significam as curvas num gráfico posição-tempo. E eu vou-vos já dizer que as retas significam que o módulo da velocidade é constante e as curvas significam que o módulo da velocidade está a variar. Temos aqui um gráfico e temos aqui o comboio na posição menos 4. Ok? E eu agora vou dizer que a velocidade do comboio é constante, o módulo da velocidade é constante e igual a 2 metros por segundo. Portanto, ele vai andar a uma velocidade de 2 metros por segundo no sentido positivo da trajetória. Ok? Isto é a mesma coisa que dizer 2 metros por segundo, é a mesma coisa que ter o 2 sobre 1, significa que ele, em cada segundo de movimento, ele percorre 2 metros, ok? Então, se ele está aqui na posição menos 4, passado um segundo ele vai estar aqui na posição menos 2, passado um segundo ele vai estar na 0, passado um segundo ele vai estar na posição 2. Vamos colocar essa informação no gráfico para ver o que é que obtemos. Portanto, o comboio está na posição menos 4, passado um segundo ele está na posição 2, passado um segundo na 0 e passado um segundo está na posição 2. A função que melhor ajusta estes pontos é uma reta. Então vamos-nos agora servir da matemática para entender o que é que isto significa. Nós aprendemos na matemática que quando temos um gráfico x, yx e temos uma reta, não é? A equação da reta é esta, y é igual a mx mais b, em que o b é aqui a ordenada na origem, ok? E o m, o que é o m? O m é o declive da reta, é dado por ΔY sobre ΔX, foi isto que nós aprendemos a matemática. Ou então, também, o m pode ser dado pela tangente de θ.
ok? Deste ângulo que a reta faz com uma reta horizontal, que pode ser, por exemplo, aqui o eixo do x. Vamos então aplicar na física os conhecimentos da matemática, só que agora, na física, nós em vez de y, neste gráfico temos x, e em vez de x, a nossa abscissa é o t. Então, a equação da reta não pode ser y é igual a mx mais b, mas temos que trocar aqui os eixos da ordenada e o eixo da abscissa. Então, temos que trocar o y pelo x e o x pelo t. A equação da reta fica assim: x é igual a mt mais b, em que o b é a ordenada na origem, portanto é este ponto assim aqui. E o m é igual a quê? Ora, não é igual a ΔY sobre ΔX, porque o nosso referencial é xt. Portanto, tem que ser igual a ΔX sobre ΔT. O que é igual ΔX sobre ΔT? É a velocidade. Se não vejamos, vamos por hipótese que nós não sabíamos que este comboio tinha andado a uma velocidade de 2 metros por segundo, ok? E tínhamos esta reta aqui, queríamos calcular a velocidade do comboio entre o tempo 0 e o tempo 3 segundos. Portanto, entre o tempo 0 e o tempo 3, ele deslocou-se da posição menos 4 para a posição 2. Vamos então calcular a velocidade, ou velocidade média é a mesma coisa, porque neste caso a velocidade é constante. Vamos pôr velocidade média, é igual. É igual a ΔX sobre ΔT, que é igual a x final menos o x inicial, não é? Posição final menos a posição inicial, tempo final menos o tempo inicial. Ora, a posição final é 2 menos a posição inicial, que é menos 4. O tempo é em 3 segundos, portanto é 3 menos 0. Isto é igual a 2 menos com menos dá mais 4 sobre 3, dá 6 sobre 3, que dá 2 metros por segundo. Reparem, chegamos, como era de esperar, ao mesmo resultado. Num gráfico posição-tempo, retas significa velocidade constante. E o valor da velocidade é dado pelo declive da reta, pelo valor do declive da reta. Então agora a pergunta que eu faço é: se em vez desta reta que está aqui, nós tivéssemos, o comboio descrevesse esta reta, a vermelho, a velocidade a que ele ia era maior ou menor? A inclinação da reta vermelha é maior do que a inclinação da reta branca. Então o declive da reta vermelha é maior que o declive da reta branca. Então a velocidade da reta vermelha é maior. O comboio, se a função for a reta vermelha, ele anda com uma velocidade maior. Também é fácil nós vermos através do gráfico. Reparem, saindo da posição menos 4, na reta branca, ele em 3 segundos chegava à posição 2. Na reta vermelha, ele em 3 segundos chegava à posição 6. Portanto, ele no mesmo intervalo de tempo tinha andado mais. Logo, a velocidade tinha que ser maior. Se a função for descrita por uma reta de inclinação menor, a velocidade é menor, ok? E se a reta for horizontal, a velocidade é 0. Reparem que o comboio, neste caso, ao longo do tempo, ele não sai da posição menos 4. Ok? Retas significa que a velocidade é constante. Quanto maior o declive, maior a velocidade. Se não houver declive, se a reta tiver um declive nulo, significa que o corpo está parado. Vamos agora ver quando a velocidade varia. Ok, vamos então agora ver o que acontece quando a velocidade está a aumentar. Esta tabela dá-nos essa informação. Portanto, no primeiro segundo o comboio andou 1 metro, no segundo segundo ele andou 3 metros e no terceiro segundo de movimento o comboio andou 8 metros. Significa que no primeiro segundo ele andou 1 metro, passou da posição menos 4 para a menos 3. No segundo segundo, ele andou
3 metros, passou da posição menos 3 para a 0. Reparem que no mesmo intervalo de tempo ele andou mais, a velocidade teve que aumentar. E no terceiro segundo de movimento, ele andou 8 metros, passou ali para a posição 8. Portanto, a velocidade esteve a aumentar ao longo de 3 segundos. Vamos colocar essa informação no gráfico para ver como é que fica. Portanto, ele partiu da posição menos 4, ao fim do primeiro segundo, ele durante o primeiro segundo percorreu um segundo, portanto ao fim do primeiro segundo ele está na posição menos 3, ao fim do segundo ele está na posição 0 e ao fim do terceiro segundo ele está na posição 8. Reparem que agora a função que melhor ajusta estes pontos não é uma reta. Não conseguimos passar uma reta por cima dos 3 pontos, certo? A função que melhor ajusta estes pontos é uma curva. Ok? Como é que nós, através de uma curva, conseguimos ver que a velocidade está a aumentar ou a diminuir? Conseguimos, se nós traçarmos tangentes a esta curva, nós, através da inclinação da tangente, nós conseguimos perceber se a velocidade está a aumentar ou se está a diminuir. Se o declive da tangente aumentar, a velocidade está a aumentar. Se diminuir, a velocidade está a diminuir, ok? Reparem que nós agora temos as tangentes a fazer isto assim, a aumentar o seu declive. Se a tangente à curva está a aumentar de declive à medida que o tempo avança, significa que a velocidade, o módulo da velocidade está a aumentar. Reparem, se nós traçarmos aqui os ângulos θ, nós vemos que a inclinação das retas tangentes à curva estão a aumentar. Se a inclinação está a aumentar, o declive é maior. Portanto, quando temos curvas, temos que traçar tangentes à curva para ver se a velocidade está a aumentar ou a diminuir. Quando a tangente à curva é uma reta horizontal, significa que o corpo parou. Vamos agora ver no caso em que a velocidade está a diminuir. Ok, vamos então ler aqui a tabela. Durante o primeiro segundo, o comboio percorreu 8 metros. Durante o segundo segundo, percorreu menos metros, só percorreu 3. E durante o terceiro, só percorreu 1, indicando então que a velocidade do comboio está a diminuir. Vamos então colocar essa informação aqui no gráfico, para ver como é que o gráfico fica. Portanto, ele parte da posição menos 4, percorre 8 metros no primeiro segundo, fica aqui na posição 4. Depois percorre mais 3, vai aqui para a posição 7 e depois percorre mais 1 e acaba aqui na posição 8. Mais uma vez, nós vemos que não é uma reta que melhor ajusta estes pontos, mas sim uma curva. Vamos então traçar aqui uma curva a estes pontos. Mais ou menos. Para vermos então se a velocidade está a aumentar ou a diminuir, através da análise da curva, vamos traçar as tangentes à curva. Vou pôr assim mais carregado só para ser melhor. Tangente aqui assim, parem assim, parem assim, só para ser melhor. Ok, portanto, nós temos o declive da tangente à curva a diminuir à medida que o tempo vai passando. Se o declive está a diminuir, significa que a velocidade está a diminuir, que foi exatamente aquilo que nós vimos. Conclusão: se temos retas, temos a velocidade constante; se temos curvas, temos a velocidade a variar. Então, vamos ver isso mesmo aqui no gráfico. Vemos que no primeiro segundo a velocidade é constante, entre
o segundo 1 e o segundo 3, a velocidade é constante e igual a 0, o corpo esteve parado. Entre o segundo 3 e o segundo 5 temos aqui uma curva, portanto vamos traçar aqui as tangentes ao gráfico e vamos reparar que as tangentes estão a diminuir de declive, indicando que a velocidade entre o segundo 3 e o segundo 4 está a diminuir. Se traçarmos uma tangente ao gráfico no quarto segundo, reparamos que temos uma reta horizontal, indicando aqui que a velocidade é igual a 0, ou seja, o corpo parou no segundo 4. A partir do segundo 4 até ao segundo 5, começamos a ter tangentes cada vez com o declive maior, indicando assim que a velocidade entre o quarto e o quinto segundo está a aumentar. Entre o segundo 5 e o segundo 6, a velocidade foi constante e a partir do sexto segundo temos novamente uma curva indicando que a velocidade está a variar. Se traçarmos uma tangente no sexto segundo, vemos que essa tangente é novamente horizontal, indicando que a velocidade é igual a 0. O corpo parou no sexto segundo. E a partir daqui, o que verificamos é que as tangentes ao gráfico vão ficando cada vez mais com o declive maior, indicando que a velocidade está a aumentar. Reparem que nós temos aqui dois momentos em que a velocidade é 0, em que o corpo parou, que é o quarto e o sexto segundo, o que tem lógica, porque o comboio iniciou o movimento na posição 2, foi até à posição 6, no sentido positivo, e depois inverteu o sentido do movimento. Nós não conseguimos andar em linha reta e inverter o sentido de movimento sem parar. Portanto, ele aqui teve obrigatoriamente que parar para inverter o sentido do movimento. O mesmo aconteceu na posição menos 6, onde ele teve novamente que parar, no tempo igual a 6, para inverter o movimento e iniciar o movimento em sentido positivo, agora a partir do tempo igual a 6. Bom, em relação a esta análise de gráficos, era isto que eu tinha para vos dizer em relação à análise do gráfico de posição de tempo e da velocidade instantânea. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, peço-vos que deixem o vosso like, é importante para dar continuidade ao meu trabalho. Nós a seguir vamos fazer exercícios sobre esta matéria e ver também, analisar os gráficos velocidade-tempo. Portanto, espero vocês nos próximos vídeos, espero que vos corra tudo de bom e até lá!